Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre esse livro, na verdade, mais especificamente um conto do Edgar Allan Poe. Esse é um livro, uma versão, como todas da Dark Side, muito caprichada, muito bonita. Olha, as letras douradas e aqui o Edgar Allan Poe. Eu já li vários contos do Edgar Allan Poe, mas eu não tinha um livro assim reunindo eles. Eu li uns dois na faculdade e alguns outros por aí. E esse livro tinha contos que eu nunca tinha ouvido falar, e contos muito bons, inclusive esse que eu vou contar. Quando eu falo sobre o livro de contos, eu sempre conto um conto todo, assim. Mas isso eu acho que é interessante você, mesmo contando, ler o conto todo, porque ler o conto você mesmo, porque é diferente você ler do que eu contar, porque eu não passa muitas coisas às vezes despercebidas. E o conto que eu escolhi para contar, depois eu mostro um pouco mais desse livro muito bonito da Dark Side. O conto que eu escolhi para contar é Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo. E todo o início do conto tem assim uma figura assim. Então, o Edgar Allan Poe escreveu esse conto porque por causa dos críticos que criticavam ele por não escrever contos assim com uma moral, tipo, a moral da história é isso que acontece. Então ele resolveu escrever esse conto que conta a história do Dobby Demmett e do narrador. O narrador conta a história, na verdade, do amigo dele, o Toby Demmett. Falei Dobby, né? Toby Demmett. E eles se conhecem desde a infância. E o narrador conta que esse rapaz, o Toby, ele sofreu muito na infância, ele era muito espancado pela mãe dele. E ele atribui a isso a personalidade do Toby quando adulto. Porque o Toby, quando adulto, é muito imprudente. Ele é muito dado a apostas. Só que as apostas dele são só assim. É uma mania de falar, eu aposto que eu faço isso, eu aposto, mas ele não apostava dinheiro porque ele não tinha. E nem ganhava dinheiro com essas apostas. Ele só falava assim da boca para fora. Mas ele era o Toby é uma pessoa muito imprudente. E o narrador tá sempre falando para ele, né, não fazer isso, não, né? Então ele começa um dia a falar essa frase: eu aposto minha cabeça com o diabo. Ele gosta dessa frase e começa sempre a falar: ah, eu aposto que tu não faz isso. Eu aposto minha cabeça com o diabo que tu não faz isso. Eu aposto minha cabeça com o diabo isso. Então ele começa a falar, a repetir isso. E o narrador de novo aconselha ele. E ele não gosta do conselho, né? Desse irmão, fala para ele que é perigoso ele ficar falando isso, né? Pra ele não falar isso de aposta, pra ele ser mais prudente. E ele rejeita isso, né? E o narrador continua amigo do Toby, mesmo ele sendo assim, bastante inconsequente. E ele atribui isso às pancadarias que ele recebeu na infância da mãe dele. Então, um dia eles estão assim, ele atribui, ele acha que o Toby é um transcendentalista. Transcendentalista é uma corrente poética filosófica que exalta o homem e a natureza. Eu não entendi muito bem, mas é mais ou menos isso. Ele acha que ele é um transcendentalista, por isso que ele tem essas manias de aposta e de viver assim de maneira bastante inconsequente. Então um dia tá o narrador, né, que eles não dizem o nome, o seu amigo Toby, e eles estão caminhando na ponte e eles vê no caminho da ponte, quando eles estão caminhando, uma roleta alta. Daí o narrador pega e passa pelo canto, né? Empurra a roleta e passa, mas o Toby, como ele tem essa natureza assim aventureira de se colocar em perigo, ele fala pro amigo dele que ele vai pular por cima da roleta, que é bem alta, e juntar os pés no ar. O narrador não acredita, diz assim que os melhores, com o amigo dele, um outro amigo deles que pula muito bem, não conseguiria fazer isso, ele não conseguiria. Daí ele fala, né, que ele vai fazer isso, ele vai pular por cima da roleta com os pés juntos ainda, juntando os pés no ar. E ele fala: aposto a cabeça com o diabo que eu consigo. Daí eles estão ali e ouvem alguém falar, aham, aham. Daí eles olham, é um senhor de idade. Daí ele fica pensando, por que esse senhor tá querendo. Ele fala pro Toby, olha, ele tá falando com você, aham, quer dizer, aquela pessoa, aquele senhor tá aceitando a aposta. Daí ele fica assim, meio encabulado e ele vê que ele vai ter que realmente fazer aquilo, né? Porque o homem falou aham, que é a aposta cabeça com o diabo, que ele pula por cima da roleta e junta os pés no ar.
Então ele decide que ele vai pular por cima da roleta. E o narrador fala, né, quem que é esse homem que tá querendo, né, que meu amigo se arrisque, assim. Mas ele meio que mostra pra ele que tem o senhor falando que tá querendo que ele pule. Então, de certa forma, talvez ele queira, né, ver se ele vai ter coragem mesmo de pular a roleta, porque a roleta é bastante alta. Então vai lá o Toby, ele fala, né, pro senhor, pro idoso, que ele vai pular. E no 1, 2, 3 já, ele corre para pegar impulso. E quando ele vai pular por cima da roleta, um barulho, ele cai para trás. Daí o senhor estava do lado dele, o narrador vai correndo e vê o senhor pegando uma coisa assim, rolando assim num avental e indo embora. Ele acha estranho, vai lá ver. Quando ele olha o amigo dele não conseguiu pular a roleta e na verdade decepou a cabeça, tem uma barra assim em cima da roleta. Quando ele foi pular, decepou a cabeça. Ele começa a procurar a cabeça por tudo e não encontra. Quer dizer, então, depois eu falo o que significa isso. Mas então ele decide levar, ele ainda estava vivo, sem a cabeça, um conto de terror. Então ele decide levar ele no médico e o ferimento era grave, né? Porque ele perdeu a cabeça e ele acaba morrendo, né? E então ele fala aqui que, tipo, depois que ele morreu, ele pegou e arcou com as despesas do funeral do amigo dele, mas ele disse que mandou a conta para os transcendentalistas, que é essa corrente poética, para eles pagar. Eles não quiseram pagar, ele pegou, olha só o que ele fez, ele exumou o corpo do amigo dele e vendeu para fazerem comida para cachorro. Tipo, ele gostava mesmo, né, do Toby, como dá pra ver, né? Ele não quis arcar com as despesas do funeral e vendeu o corpo dele pra fazer comida pra cachorro. E o que significa isso? Que quer dizer que aquele senhor, quando ele viu aquele senhor recolhendo, a cabeça nunca foi encontrada, o que aquele senhor recolheu era a cabeça dele, porque aquele senhor é o diabo. Ele aceitou a aposta, ele estava sempre apostando com o diabo, que eu aposto minha cabeça com o diabo, que eu faço isso. Então o diabo aceitou, falou, aceitou, e como ele apostou e perdeu, ele recolheu a cabeça dele e levou, por isso não encontraram a cabeça, eles enterraram só o corpo e depois, né, exumaram. E então ele quer dizer que isso aí é a lição de moral que o Edgar Allan Poe dá para os baderneiros, né, para ter cuidado com o que a pessoa mexe, assim, de acordo com o que eles acreditavam na época. E então ele, então essa aqui ele é o conto que ele deu com a lição de moral, não é? Sobre assim os baderneiros e isso, né, sobre o que aconteceu com o amigo dele que perdeu a cabeça, apostou com o diabo e o diabo aceitou a aposta. Então, só um pouquinho. Então, minha gatinha queria sair. Então, né, ele perdeu a cabeça porque, né, ele apostou com o diabo e o diabo... tô repetindo de novo, né? Então, é um conto bem interessante que eu nunca tinha lido antes, a não ser esse livro. Então, tem muitos outros que eu gostei bastante. E vou falar de novo da beleza do livro, olha aqui, ó. Edgar Allan Poe, tipo, cheio de... No final tem, assim, fotos dos lugares onde ele morou, sabe? Tipo, da casa dele. Que é o do Edgar Allan Poe. Tipo, tem várias, assim, e cada capítulo tem, né, um desenho no início. É bem interessante mesmo. Ver aqui a carta. Tem vários outros que eu gostei. Um que eu gostei bastante é o Baile da Máscara Rubra, que eu tô pensando talvez contar uma outra hora, mas eu já vi que várias outras pessoas contaram. Esse aqui eu vi poucas pessoas falando, assim, ou contando todo ele, né? Mas tem o Corvo também, a poesia O Corvo. Então é um livro bem interessante, Edgar Allan Poe, né? Eu conheço poucas pessoas que vão dizer que não gostam, porque contos de terror são bem interessantes, né? E chama bastante atenção. Então, deixa eu mostrar aqui que eu tô lendo. Na verdade, eu já li, vou pegar alguma outra coisa para ler. Esse livrinho pequeno do Eduardo Galeano, O Teatro do Bem e do Mal. Eu nunca tinha lido do Eduardo Galeano.
Então, é isso. Obrigado. Tchau.